Salve, salve, galera! E aí, assunto interessante, né? Falar sobre o nosso país, esse Brasilzão aí que tem mais de 500 anos. E nesta longa história, nós fomos atores, fomos colônia, já fomos visto como futuro. Hoje estamos ali pelos cantos, ali como coadjuvante, ainda com uma certa expressividade internacional. No entanto, poderia estar bem melhor, ok? O que a gente pode evidenciar para você, querido aluno, que no cenário internacional o Brasil perdeu um espaço que o mundo pensava, né? Muitos países, muitos economistas pensavam que o Brasil estaria numa situação bem melhor atualmente. No entanto, vale ressaltar que viemos de uma pandemia, estamos um pouco em crise econômica. No entanto, a gente sabe que essa jornada de se tornar uma potência é uma jornada que demora. Somos um país emergente, ok? Nem totalmente subdesenvolvido e nem desenvolvido. Estamos emergindo, beleza? Vamos lá no quadro. Aula 22.2, Regionalização do Território Brasileiro, parte 1. Então, nós aqui do Brasil, um dia, como eu falei, nós éramos colônia, mas com o tempo nos tornamos independentes, deixamos de ser império, depois tornamos república, fomos um país que exportou muito no século passado e continuamos sendo exportador de commodities, ok? Temos sim uma expressiva influência no contexto internacional, beleza? Isso não temos dúvida, vivemos num mundo globalizado, ok? Nós temos essa expressividade, no entanto, poderia ser melhor. Somos uma potência emergente, sim, e estamos também no cenário internacional e o Brasil, hoje, atualmente, luta por estar nesse posto de protagonista no cenário internacional, ok? Na divisão internacional do trabalho, é o que eu falei, ó, nós aqui do Brasil estamos apoiados nas commodities e isso não é tão interessante para uma economia de um país, ok? Obviamente que eu não estou falando que não devemos exportar, claro que a gente deve exportar e exportar muito. O que a gente precisa desenvolver também é a nossa indústria, ok? Já lembrando a você que já falamos em outras aulas que essa indústria faz essa produção industrial de forma que esse produto ele tem maior valor agregado. Então, os países mais industrializados produzem produtos industrializados e vendem para o mundo inteiro. E isso vai fazer com que eles tenham um retorno financeiro muito maior no cenário internacional. Enquanto outros países, como não têm um nível tecnológico tão avançado, acabam por ser exportadores de commodities, ok? Mas, diga-se de passagem, eu não estou dizendo que os outros países do primeiro mundo não produzem commodities, eles produzem sim, e produzem ainda até mais, ok? Justamente porque eles têm um nível tecnológico também maior do que o nosso. O que a gente está falando, o que eu quero que você entenda, é que a gente não pode só depender disso, a gente precisa desenvolver o nosso parque industrial nacional, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. As exportações do Brasil saem principalmente para a China, para os Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Os BRICS é esse conjunto dos países emergentes formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países são considerados emergentes, são considerados países com um futuro de grande repercussão internacional. Inclusive, a China já está nesse cenário, ok? No entanto, a China, falei aquela situação, que eles têm uma política
voltada para o socialismo e é uma economia voltada para o capitalismo. No entanto, não tem democracia, eles têm um problema lá de falta de partidos, né? Lá é partido único. Enfim, a Rússia é um grande gigante também. No entanto, eles têm muito bem desenvolvido indústria bélica, indústria nuclear. No entanto, eles não têm um parque industrial também tão desenvolvido. No entanto, o nível universitário deles também é maior. Nós somos uma grande potência aqui na América Latina, beleza? Então, estamos nos BRICS, aqui a África do Sul, que também entrou nesse grupo dos BRICS, criado em 2006, que entrou em vigor a partir de 2011, beleza? As vantagens do Brasil em relação aos países dos BRICS, nós temos uma grande extensão de terra para agricultura, disponibilidade de água, energia solar abundante, nós não temos problemas étnicos nem religiosos, nem movimento separatista, nós temos uma certa estabilidade política, nosso regime é democrático, ok? E nós somos mais urbanos do que rural. Essa aí é a evolução do PIB do Brasil. Essa queda em 2020 está muito relacionada à questão da pandemia, ok? No entanto, a gente tem que entender que o Brasil é essa potência aí emergente e que precisa ainda um longo caminho, percorrer um grande caminho para se tornar a potência que a gente quer ser, beleza? Você tem aí uma atividade, faça aí que daqui a pouco a gente volta para corrigir, beleza? Tchau! Salve, salve, galera! E aí, tudo tranquilão? Suave na nave? De boa, né? Aí as questões aí bacaninhas, sem muita complicação. E espero que todos tenham acertado. Vamos lá ver se vocês acertaram? Vamos lá no quadro, meu diretor. Questão 1. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China e, mais recentemente, a África do Sul formam os países emergentes da economia globalizada, denominada de BRICS, os quais detêm juntos aproximadamente 40% da população do planeta Terra. Vale salientar, né, galera, que 40% da população, a gente está falando principalmente Índia e China juntos, né? Lembrando que a Índia agora superou a China em população. Vamos lá. Ou seja, 1/4 do território terrestre e 18% do PIB mundial. É possível identificar como características comuns desses países que lhe garantem a posição de destaque no cenário nacional. No cenário mundial. 1. O índice de desenvolvimento humano elevado. 2. O mercado consumidor interno em crescimento. 3. O parque industrial amplo e a economia em expansão. 4. A população expressiva com possibilidade de ampliação de consumo. Aí a pergunta quer saber, estão corretas as preposições A, 1, 2, 3, B, 2, 3, 4, C, 1 e 4, D, 2, 3, ou letra E, 1, 3 e 4. Beleza? Então, vamos lá começar a ver as questões. O índice de desenvolvimento humano é elevado. Olha só. O que eu falei para vocês sobre o desenvolvimento humano? O que eu falei para vocês sobre isso? O IDH elevado. Vamos lá, meu diretor, chega aí. O IDH elevado é de país desenvolvido. Lembra que eu falei que nós somos subdesenvolvidos e estamos emergindo para ser desenvolvido? Então, a gente tem muitas características, muito mesmo, ainda está enraizado na gente o subdesenvolvimento, ok? Então, nosso DH não é tão alto, beleza? A 1 já está errada. Olha só o macete, hein? Pega aí o macete do professor Jorginho. A gente vai lá na questão e vai eliminar tudo que tem a 1. A gente tem certeza que está errado. Vamos lá no quadro, meu diretor.
Então, a gente vai lá, ó, e vai eliminar. Ó, a A já está errada. A C também está dizendo que a 1 está certa. E aí, pronto, olha aí, só pode ser a B ou a D. Vamos para 2, saber se está certa. A 2. O mercado consumidor interno em crescimento. E aí, será se isso é verdade? O mercado consumidor está crescendo? Está crescendo, isso é uma verdade, tá? Então, ó, ainda não separou. Ele ainda está verdadeiro aqui, ó, e verdadeiro aqui. O mercado consumidor desses países está crescendo. Vamos agora para o 3. Ih, já até marquei. O 3 diz o Parque Industrial ampla economia em expansão. Então, letra B diz que a 3 está certa e a D aqui não diz que a 3 está certa. Então, só podia ser a B. Beleza? Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima. Questão 2. Na última década, o Brasil atingiu um patamar elevado de crescimento econômico. Isso ocorreu mediante a implementação de fortes investimentos estatais na ampliação de infraestrutura básica, e um dos métodos adotados é o sistema de integração intermodal, que se caracteriza como um modo de organizar as empresas em rede, de forma a garantir que, independente da concorrência, elas possam ampliar seus rendimentos e gerar divisas para o país. B. Um processo de readequação dos modos de arrecadação de impostos pelo Estado brasileiro para aumentar investimento em infraestrutura. C. Uma política do governo federal que passou a exigir dos estados maiores investimentos nos setores aeroportuários para garantir maior abastecimento do mercado interno. D. Uma articulação entre os governos dos estados com o apoio do governo federal para garantir maior arrecadação sobre circulação de mercadorias. E letra E. Um mecanismo de ligação entre os meios de transporte fluvial, ferroviários, terrestres, possibilitando maior rapidez e menores custos no deslocamento da produção. Então, meus queridos alunos, ele só quer saber o que é, olha só, na última década o Brasil atingiu um patamar elevado de crescimento econômico. Isso ocorreu devido a fortes investimentos estatais na ampliação de infraestrutura básica. Um dos métodos adotados é o sistema de integração intermodal. Ele só quer saber isso aqui, ó. O que é intermodal? Beleza? E, obviamente, vocês vão lembrar que nós já vimos isso, olha aí, ó. É um mecanismo de ligação entre os meios de transporte fluvial, ferroviário, terrestres, que possibilita maior rapidez e menos custos, ok? Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima. Vamos, questão de Enem, se liga no Enem. Países aqui, ó. Brasil, 194 milhões. Lembrando que nós hoje somos mais de 200. China, 1,34 bilhão de pessoas. Estados Unidos, 313. Todos esses números já são maiores hoje, tá? Todos. O PIB deles, olha só, Brasil, 2,5 trilhões de dólares. China, 7,32 trilhões, ou seja, pelo menos 3 vezes mais do que o Brasil. Estados Unidos, 15, o dobro da China. Olha que absurdo. O índice de Gini, Brasil, 539, China, 474, Estados Unidos, 450. IDH, Brasil, 718, China, 687, Estados Unidos, 910. O PIB nosso é o mais tímido em relação à China, que cresce 7,8, Estados Unidos 2,2 em 2012. Vamos para a pergunta. Com base na tabela, assinale a alternativa correta. O índice de Gini revela que a tradição liberal dos Estados Unidos se reflete em uma desigualdade de renda mais elevada que a dos outros países selecionados. A grande população da China torna difícil para esse país alcançar um IDH elevado devido aos custos do sistema de saúde e de educação. C. Os Estados Unidos possuem o maior PIB somente em virtude do volume de suas exportações de produtos agrícolas. Não. Vamos lá. D.
comparação entre Brasil e China mostra que o crescimento do PIB não tem efeito sobre IDH, porque esses índices é calculado com base nas estatísticas de saúde e educação. E letra E. Embora possua o segundo maior PIB e o elevado contingente populacional da China, o elevado contingente populacional da China implica uma renda per capita baixa, refletida no seu nível de desenvolvimento humano. Isso é certo, isso está certo, porque eles têm um PIB absurdo, que parece que vai ser uma coisa totalmente esplendorosa também para a sociedade. Não é, não reflete, ok? Não reflete no seu nível de desenvolvimento humano. Então vai ser a letra E, beleza? Vamos lá, questão 4. Observe o mapa. Exportações brasileiras por valor agregados, básicos, semi-manufaturados e manufaturados, ou seja, industrializados. Exportação brasileira por valor agregado. Com base no gráfico referente à pauta das exportações brasileiras, é correto afirmar que, no período analisado, houve a ampliação do setor secundário, especialmente de bens de capital intermediário. B. Consolidação do Brasil como exportador de alta tecnologia, cujo percentual vem se ampliando na pauta de exportações brasileiras. C. Fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor agregado. D. Maior peso do setor primário pela primeira vez na história econômica brasileira. Ou letra E. Diminuição da agroindústria nas exportações e aumento do peso dos bens manufaturados. Olha aí, galera, que legal. Falei sobre isso para vocês, né? Fortalecimento do setor primário e declínio do setor de maior valor agregado. A indústria precisa se desenvolver. É isso que está dizendo. Fortalecimento do setor primário. Nós somos um agroexportador. Lembram que eu falei para vocês que nós exportamos muito. Nós exportamos muita commodities e pouco valor agregado. Ou seja, in natura é muito mais barato. Uma tonelada de soja é muito mais barato do que vender, por exemplo, um celular, como os países vendem para a gente. Beleza? Outros países como os Estados Unidos, Coreia do Sul e etc. Beleza? Vamos lá para a próxima. O conceito que deu origem a um grupo foi criado pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, em um estudo de 2001 que previa que as 4 economias emergentes teriam um PIB superior ao do G6 até 2050. A projeção sob o título do Dream Eating BRICS, em tradução livre, Sonhando com os BRICS, que significa tijolo em inglês, né? Foram recebidas com ceticismo, ou seja, eu só acredito vendo. Ceticismo quer dizer isso. Por muitos, mas nos anos seguintes, os números começaram a exceder em muito o sonho das projeções. O grupo ganhou recentemente um S, que se refere... Professor, essa daí o senhor, porque o senhor é legal com a gente, professor. O senhor não falou de Sudão, não falou nem de Senegal, nem de Seychelles, nem de Sri Lanka. Nós estamos falando da África do Sul, professor. Fechou, meu querido, é isso aí. Beleza? Top. Tudo tranquilo. As questões todas dentro do contexto. E espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a questão dos emergentes, né? O papel do Brasil no cenário internacional. E entender o quanto a gente precisa melhorar para estar realmente como um protagonista nessa geopolítica internacional. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau.